Oi, bom dia, professora Rita. Aqui é o Guilherme Henrique. Eu vou falar hoje sobre o oitavo capítulo do livro O Ateneu. E eu vou dividir esse capítulo com o meu amigo Eduardo. Então eu vou falar metade do resumo e ele vai falar a outra metade. Bom, nos 2 meses de férias serviram ao autor como oportunidade para enxergar o mundo a partir das novas perspectivas aprendidas pela infância do internato. Sua condição de pequeno colegial, no entanto, ainda era um limitador de sua existência. O Ateneu, passadas as primeiras impressões de novidade, tornou-se símbolo das privações juvenis. Para compensar essa sensação, havia passeios cada vez mais consideráveis. Subiam o Corcovado, ainda de madrugada, para apreciar a paisagem matinal. Faziam piquenique no Jardim Botânico, com direito a um jantar farto e regado a vinho. Certa vez, após um dia de passeios, Aristarco surgiu com um ar sombrio e uma ameaça geral. Ele encontrara uma correspondência de pouca vergonha, assinada por Cândida, endereçada ao Cândido, na qual era sugerido um encontro romântico no bosque. Haveria punições a todos que estivessem envolvidos no caso e não assumissem sua culpa. Sérgio preocupou-se ao considerar seu histórico de intrigas com o diretor. Há algum tempo, um encontro fortuito com Bento Alves resultou numa inexplicável luta. Até então, Sérgio continuava a ser cortejado pelo rapaz. Bom, essa foi a minha parte do trabalho e agora o resto é com o Eduardo. Muito obrigado. O diretor flagrou a briga e acabou sendo alvo da fúria de Sérgio, que lhe arrancou alguns pelos do bigode. Aristarco prometeu uma punição severa, que, no entanto, nunca ocorreu. Após este incidente, Bento Alves saiu do colégio e Sérgio acredita que o perdão do diretor era devido ao cuidado para não perder mais uma mensalidade certa. No dia seguinte, 10 alunos foram chamados para o julgamento do caso. Franco gozava de Silvino por não estar envolvido na história e acabou gerando uma briga que resultou em mais de 20 alunos levados à diretoria, entre eles Sérgio. Stark e seu funcionário discutiam quais medidas deveriam ser tomadas para solucionar o caso, considerando que não poderiam perder muitos alunos pagantes. Quando um novo tumulto emergiu, os internos protestavam contra a goiabada que estava sendo servida no refeitório. Na verdade, era uma bananada. O diretor adotou uma postura submissa para justificar perante aos rapazes, esclarecendo que também estava sendo enganado pelos fornecedores de goiabada. Bom, considerando a contrariedade que havia em expulsar tantos estudantes, o castigo aos revolucionários e revoltosos se resumiu a algumas páginas escritas a 3 dias de reclusão em sala de aula. Nessa época, o narrador nutria uma nova amizade, muito mais profunda e recíproca do que aquelas ocorridas com Sanches e Bento Alves. Era Egbert, de origem inglesa, aluno mais adiantado que Sérgio conheceu no início das aulas secundárias. A simpatia imediata entre os dois proporcionou inúmeros momentos compartilhados, passeios, estudos e leituras. O narrador relata uma relação de dependência completa dessa amizade. A anarquia dos revolucionários aproveitou por extensão aos execrandos réus da moralidade. Já frouxa a fibra dos rigores, Aristarco despediu-os do gabinete com a penitência de algumas dezenas de páginas de escrita e reclusão por 3 dias numa sala. Desprestigiava-se a lei, salvasse-se,
porém muitas coisas entre as quais os créditos do estabelecimento, que nada tinha a lucrar com o escândalo de um grande número de expulsões. Certo dia, porém, convidados os dois amigos a um jantar de honra na casa de Aristarco, Sérgio sentiria o encantamento por Egbert se esvaziar. As atenções, os olhares e as carícias de Dona Emma despertaram no narrador uma sensação de engrandecimento que fizeram ver seu amigo como parte do seu passado. Bom, eu vou falar sobre o capítulo 10. No dia anterior ao tal jantar, o Sérgio ele passou por um outro momento marcante: os exames na Secretaria de Instrução Pública, dos quais se saiu com sucesso. Após o jantar, Sérgio teve sonhos de intimidades com Dona Emma, nos quais ela lhe permitia calçar os pés. Egbert parecia-lhe cada vez mais um estranho. O distanciamento definitivo do amigo se deu quando Sérgio foi movido para o quarto dos maiores. No chalé, como era chamado o novo dormitório, o Sérgio não se envolvia nas discussões. Ele sempre achava elas desinteressantes. A reclusão do colégio e as limitações da sua idade o atormentavam. Alguns dos colegas do quarto de Sérgio conseguiram abrir um vão nas grades da janela, que os permitia passar a noite ao relento, usando de lençóis para escalarem a parede quando retornavam, aderindo a um grupo. O Sérgio ele aproveitou a oportunidade para vingar-se da surra que levou de Rômulo meses antes. Quando este saiu para o passeio noturno, ele recolheu a corda de lençóis e deixou o rival de lado de fora. Mas no dia seguinte, ele foi flagrado pelo diretor e sogro, Aristarco. Oi, professora. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sei que a senhora está ouvindo isso aí, mas vou falar do capítulo 11. Aos sábados, o Dr. Cláudio dava palestras sobre assuntos gerais, desde a origem dos planetas, passando pelas primeiras formas de vida microscópica, até o advento da humanidade e cultura. Ele passava horas e horas falando sobre diversos assuntos, como educação, saúde, higiene, política, tudo. Certa vez, focando no tema da educação, o professor defendeu a instituição do internato, que era alvo de frequentes críticas. Os vícios observados nesse tipo de estabelecimento seriam apenas reflexos dos vícios próprios da sociedade, que permitiam ao jovem um contato direto com a realidade que enfrentará pela vida e uma base moral mais sólida para medir suas ações. Ao ouvir essas palavras, Sérgio pensou em Franco, que estava doente desde quando foi à prisão escolar pela última vez. A condição do cárcere somou-se à predisposição do rapaz para usar seu sofrimento como forma de punição aos colegas, que considerava culpado por suas situações. Um dia após uma breve visita do narrador ao seu colega, ele faleceu. Recuperando-se do luto, o Ateneu passou por um período de muita animação durante os preparativos da festa bienal em que se entregavam os prêmios aos estudantes de destaque. O evento teria seu ápice com a entrega de um busto de bronze de Aristarco, encomendados por seus alunos. Sob uma enorme tenda armada no meio do pátio do Ateneu, milhares de convidados familiares e autoridades reuniram-se para prestigiar a obra do famoso pedagogo, que discursou cheio de orgulho. Após a entrega de medalhas e coroas de carvalho aos premiados, Dr. Venâncio versou sobre as supremas qualidades do diretor da instituição e exibiu o eterno busto. Aristarco, surpreendentemente, sentiu inveja daquela obra de metal e incomodou-se por sentir que todos os elogios proferidos por seu funcionário dirigiam-se a ela, não a ele. À noite, quando os convidados se retiravam, Sérgio reparou na presença dos familiares de Franco, cabisbaixo. É isso. No capítulo 11 e a próxima pessoa eu não lembro quem é, mas tá aí. Bom dia, boa tarde e boa noite. Aqui quem fala é o Davi e irei falar sobre o capítulo 12 da obra O Areneu de Raul Pompeia. Então, bora lá. O capítulo 12 começa com Raul Pompeia contando que certo tempo depois da festa de premiação, Sérgio ele adoeceu de sarampo e recebeu o tratamento especial da mulher de Aristarco, cara, dono do colégio. E assim, Dona Emma criou um forte laço de intimidade com o garoto, confidenciando-lhe assim a sua solidão e desconfiança de todos que se aproximavam dela. Dias depois, Sérgio recebeu uma carta de seus pais, e nela falava que sua família partiria para a Europa e
ele sobre os cuidados do Colégio Ateneu também no período de férias. E junto com a carta havia uma correspondência que continha apenas frustrantes considerações sobre a vida no estrangeiro e conselhos existenciais em que ressalta a importância de se viver o momento presente, sem se prender ao passado e nem esperar muito do futuro. E com isso, Sérgio vivenciou com Emma, com quem já havia um forte relacionamento, por conta do sarampo lá atrás, uma experiência profundamente amorosa que foi interrompida por um grave incidente, um incêndio no Colégio Ateneu. E como era período de férias, vários funcionários já haviam sido dispensados, e com os esforços tardios dos bombeiros, não teve muito o que ser salvo. E ali, Aristarco assistia, pasmo, a sua desgraça acontecendo. Mais tarde, quando tudo se acalmou, Sérgio recebeu uma notícia muito triste. Era o sumiço de Dona Emma, junto com o sumiço do aluno Américo, que era um garoto problemático, e o principal responsável pelo incêndio. E assim o capítulo se encerra, com recordações as quais pondera o poder ser entendidos como saudade, considerando que o tempo passageiro nada mais é que o funeral para sempre das horas. Agradeço você por ouvir até aqui e até a próxima. Valeu, falou!